Olha, antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta. Eu recebi várias críticas em comentários e vários elogios também, porque eu falo algumas coisas do tipo fascista não é nem gente, bolsominion é gado, não merece empatia nenhuma, e muita gente concorda comigo, mas muita gente discorda. Eu vou mostrar um vídeo, foi ontem isso aqui. Isso aqui foi na Avenida Paulista, ontem ou anteontem, eles estão fazendo piada de pessoas que morreram. Eles estão com caixão na Avenida Paulista, manifestantes pró-Bolsonaro que querem o fim da quarentena, eles estão aqui fazendo piada com os mortos pelo coronavírus. Agora, deixa nos comentários, você acha que esse tipo de pessoa é ser humano, tem que ser tratado como gente, ou que isso é escória da humanidade? Porque para mim isso é escória da humanidade. Para mim, fascista realmente não é nem gente, porque até o momento em que eram divergências políticas entre nós da esquerda e eles da direita, ok, opiniões diferentes. Aí quando eles começam a defender todo tipo de atitude fascista, como preconceitos, homofobia, racismo, machismo, aniquilação da oposição, eles começam a se enquadrar no fascismo e começam a perder essa humanidade. Só que aí, a partir do momento em que, além disso, eles vão além e ficam do lado do vírus e fazem piada com a morte, tem mais de 1.200 mortes confirmadas no Brasil, é como se caíssem 6 aviões lotados. E são mais de 2.000 mortes, que o Ministério da Saúde diz que são números ainda não confirmados, e isso só dos casos notificados, fora os casos que não são notificados. E eles estão ali fazendo piada. Você acha que isso é gente? Comenta aí. Agora vamos falar sobre o Mandetta e o Bolsonaro. O Mandetta tá realmente para cair, e ele quer cair. O Mandetta não quer ficar, o Mandetta quer cair. E os militares, que são quem governam o Brasil, quem toma as decisões, eles não governam, eles tomam as decisões. Os militares perderam a paciência com o Mandetta ontem. Antes de eu falar disso, se você é contra o Bolsonaro, se inscreve no canal e curte o vídeo. É importantíssimo se inscrever no canal para fazer número. Os canais de direita têm muito alcance, eles têm mais inscritos e eles conseguem chegar a mais pessoas, porque o YouTube mostra os vídeos deles para pessoas que nem são inscritas, porque eles têm muitos inscritos e o YouTube sai mostrando os vídeos. Os canais de esquerda não. Como são menores, o YouTube mostra o vídeo para menos gente. Então, quanto mais inscritos tem no canal, para mais gente o YouTube vai mostrar o vídeo, mesmo os que não são inscritos. Vai aparecer ali na página inicial como vídeos sugeridos. Isso é muito importante para crescer a esquerda. Então, se inscreve no canal. É 1 segundo e é de graça. Não tem problema nenhum. É só um clique, tá inscrito e ajuda muito. Agora vamos falar sobre o Mandetta. O Mandetta ontem deu entrevista no Fantástico e ele peitou o Bolsonaro de novo. Ele peitou o Bolsonaro em vários aspectos. Primeira coisa, ele deu entrevista na Globo. Isso foi o que tirou o Bolsonaro, a cúpula do governo do sério. O Bolsonaro trata a Globo como inimiga. Apesar da Globo muitas vezes ter tratado o Bolsonaro como amigo e ter passado o ano inteiro, o fim de ano inteiro alisando o Bolsonaro, falando que a economia ia bem, até com fake news a favor do Bolsonaro, a Globo falou que as vendas no Natal aumentaram. E aí foi desmentida pela Associação dos Shopping Centers, dizendo que não, as vendas caíram 10%. Então a Globo mentiu. E a Globo não se desmentiu, não pediu desculpa pela mentira. A Globo apoia o Bolsonaro em muitas coisas, principalmente na área econômica, mas o Bolsonaro, ele vê a Globo como inimiga. O Mandetta indo lá, ele peita o Bolsonaro de novo, assim como ele peitou quando foi na live do Jorge Mateus falar para 3 milhões de pessoas. Ok. Aí o Mandetta ele começa a falar que é difícil o ministro falar uma coisa, o presidente falar outra, ou a gente alinha o discurso, ou vai ser muito difícil combater essa pandemia. E aí é mais uma paulada do Mandetta no Bolsonaro em rede nacional, no Fantástico, em horário nobre ali da Globo. E aí depois ele começa a usar exemplos de que as pessoas não deveriam fazer. Aí ele fala, tem gente que vai na padaria, vai não sei onde, blá, blá, blá. O Bolsonaro foi na padaria 2 dias antes, lembra o Bolsonaro? Inclusive a padaria foi notificada pelo Ministério Público para prestar esclarecimentos, porque deveria estar fechada. As pessoas podem comprar, mas não podem consumir dentro. O Bolsonaro foi numa padaria comer coxinha com vários assessores, promoveu a aglomeração de pessoas e o Mandetta usou a padaria como um exemplo do que não se deve fazer. Então o Mandetta ele começa a alfinetar o Bolsonaro e o Bolsonaro, claro, Bolsonaro é burro, mas ele não é lerdo, ele sabe que é uma alfinetada para ele. E aí o Mandetta, a pior parte para o Bolsonaro não foi a Globo, não foi a alfinetada, porque tudo isso, o bolsonarismo, inclusive o Bolsonaro se consulta com vários
assessores burros, todos ideológicos do Olavo de Carvalho, todos burros, mas eles pensaram, o Mandetta ele continua com o discurso dele que é a favor do isolamento social, pelo menos ele está sendo coerente. Só que o Mandetta, ele deu essa entrevista do Palácio da Esmeralda, que é o palácio do governo do estado de Goiás, na presença do Caiado. O Caiado é aquele ex-aliado do Bolsonaro, foram aliados por mais de 20 anos e o Caiado rompeu com o bolsonarismo quando começou toda essa crise na saúde, porque o Caiado fala que o Bolsonaro é um genocida. E o Bolsonaro foi para Goiás, ele se encontrou com o Caiado no sábado, foi na sexta, no sábado, e o Caiado não quis abraçar o Bolsonaro o abraçou e falou no ouvido dele, os repórteres pegaram e falou, a contaminação tem que ser total. Entendo, o Bolsonaro quer contaminar a gente, ele quer o caos total, parece que é isso. E o Caiado, e o Bolsonaro estendeu a mão para o Caiado falou, não vou te dar a mão, toma aqui um pouco de álcool em gel, e colocou um monte de álcool em gel na mão do Bolsonaro, agora eu aperto a sua mão. Então o Caiado humilhou o Bolsonaro, que tinha escarrado em outra pessoa um dia antes. Lembra que o Bolsonaro escarrou na mão e deu a mão para vários seguidores? Então, o Caiado, ele não quis cumprimentar o Bolsonaro. Então, o fato do Mandetta dar entrevista na Globo, criticar o Bolsonaro, as atitudes do Bolsonaro de ir na padaria e outras mais, criticar quem quer o fim da quarentena, cobrar do Bolsonaro e do governo que tenha um discurso único, porque o ministro da Saúde falou uma coisa, o presidente outra, e fazer tudo isso na frente, estava presente ali, na frente de um ex-aliado do Bolsonaro que pulou do barco e no palácio do governo de Goiás, isso é uma afronta muito grande. E os militares ficaram bravos, porque os militares... Tem muita gente que pensa, mas os militares estão governando. Não, os militares estão tomando as decisões. A caneta do Bolsonaro não assina nada. Quem assina é a caneta do general Braga Neto. Mas isso não quer dizer que o Braga Neto vai ficar indicando o cargo, que ele vai ficar tirando e colocando o ministro. Não, apenas durante a crise, essa crise na saúde, eles não deixam o Bolsonaro tomar decisões insanas. Isso aqui não, Bolsonaro. O Bolsonaro quer um negócio, ele fala, não, isso não pode, Bolsonaro. Isso é como se fosse uma mãe falando para o filho adolescente, não faça isso, que vai dar errado, e não faça. O Bolsonaro não é obrigado a não fazer, mas ele sabe que se fizer, vai apanhar da mãe depois. Então o Bolsonaro não faz. É como se os militares fossem a mãe do Bolsonaro e o Bolsonaro fosse um filho malcriado. É isso que está acontecendo. Mas o Bolsonaro ainda toma outras decisões, ainda indica ou exonera cargos, faz um monte de porcaria, porque ele ainda é o presidente. Mas o Bolsonaro não pode demitir o Mandetta, isso ficou claríssimo na semana passada, ele não pode demitir o Mandetta se os militares não quiserem. Só que os militares têm uma coisa que eles não aturam, que é insubordinação. É alguém que está embaixo da hierarquia, peitar quem está em cima ou até passar por cima de quem está em cima. Os militares, quem é militar, está lá no serviço militar, geralmente desde os 18 anos, está a vida inteira no serviço militar. Então eles foram educados a vida inteira para respeitar a hierarquia. Quem não respeita a hierarquia é o Bolsonaro, tanto é que foi expulso do serviço militar. E o Mandetta, sendo ministro, ele peita o presidente 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes. Aí os militares falam, por mais que o presidente seja irracional, que ele seja insano, inclusive eles tiraram a caneta de assinar do presidente, que não pode mais nem exonerar ministro sem pedir permissão, os militares ficam bravos, que o Mandetta podia ficar caladinho fazendo o trabalho dele, mas o Mandetta tem crises de estrelismo, ele quer aparecer, ele quer continuar falando. Por quê? Porque o Mandetta quer ser presidente, o Mandetta viu uma oportunidade. O Mandetta sabe, como médico, e qualquer médico sabe, que essa crise não vai acabar em 1 ou 2 meses. Ele sabe que isso vai durar 1 ano de quarentena sem quarentena, quarentena sem quarentena. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Porque não há uma vacina e não há ainda um tratamento. Não há tratamento nenhum. Então qualquer pessoa é uma coisa aleatória. Você pegou essa doença, você tem 1 ou 2% de chance de morrer, é uma roleta russa. E não importa se a pessoa é velha, se não é velha, se já teve outras doenças, se não teve. Não, tem gente que é jovem, 30 anos, sadio, tá tudo ótimo, morre. E tem gente que tem 80 anos e sobrevive, já teve ataque cardíaco, tudo e sobrevive. Então é uma coisa aleatória. Ele sabe disso. E ele sabe que isso pode durar, essa fama dele, até 2022, mas ele precisa ser demitido. O Mandetta tem que ser demitido. O plano do Mandetta envolve a demissão. Por quê? Porque se o Mandetta for demitido agora, vai começar a subir o número de mortes. Ele sendo demitido ou não, o número de mortes vai começar a subir,
daqui 1, 2, 3 semanas. Ainda mais que está havendo subnotificação e muitas mortes estão esperando o teste, que demora até 15 dias para chegar. Vergonha, só no Brasil. Os outros países todos já têm teste rápido, só o Brasil que fica esperando 15 dias. Pois bem, o Mandetta sabe que esse número vai aumentar. Se ele for demitido agora, a impressão que vai passar e a propaganda que ele vai fazer com o apoio da Globo, é que ele segurou o número de mortes baixo, foi só ele sair, o Bolsonaro demitiu, os militares, quem quer que seja, o demitiu, e aí o número de mortes disparou. Então o Mandetta era a salvação, o Mandetta era o grande gestor da saúde, olha só o Mandetta, ele era o salvador da pátria e tiraram ele. E aí todo mundo pode culpar o Bolsonaro, os militares ou quem quer que seja, e ter um herói ali que vai ficar sem nenhum arranhão na imagem dele. Mas se o Mandetta continua como ministro, ele não faz milagre. E o Ministério da Saúde está longe de ser um lugar em que todo mundo tem boa índole, em que não tem ladrão. O próprio Mandetta estava sendo investigado antes de ser ministro por fraude milionária quando foi secretário da Saúde no Mato Grosso. E o Ministério da Saúde está superfaturando tudo o que pode agora porque não precisa mais fazer licitação para comprar as coisas. Está comprando máscara pelo triplo do preço, está comprando até aquele calçado que se usa em hospital, sabe, um calçado que é de um tecido aveludado, que o Mandetta está comprando ele 3 vezes mais caro do que custava antes. Então, o Ministério da Saúde está longe de ser um lugar assim, com uma grande gestão. E o Mandetta sabe que se ele continuar, esse número altíssimo de mortes vai cair na conta dele e do Bolsonaro juntos, porque ele é o ministro, queira ou não, ele é o ministro. E o Bolsonaro é o presidente, então vai cair nos dois. Se ele sair, cai só no Bolsonaro e ele fica como um herói. Então, o Mandetta está sim forçando a demissão, ele quer ser demitido, os militares perderam a paciência com ele, o Bolsonaro também já não tem paciência com ele, queria demiti-lo na segunda-feira passada, depois que ele participou da live do Jorge Mateus, agora não sabe o que vai acontecer. Essa é a situação, esse é o panorama. Os fascistas querem o fim da quarentena, os fascistas continuam sendo enganados pelo Bolsonaro, o Bolsonaro ligou todos os robôs dele para pedir fora Mandetta hoje, e ele está tentando ver se há um clima para a demissão do ministro. E o Mandetta está só esperando, assim, por favor, me demita, por favor, por favor. Se o Mandetta pudesse fazer um pedido direto para o Bolsonaro, seria demita-me agora. Vamos ver se o Bolsonaro vai ser inteligente, não só o Bolsonaro nunca é inteligente, mas os militares que estão por trás dele, se eles vão ser inteligentes e sacar o plano do Mandetta e sacar que eles não podem deixar o Mandetta fazer isso ou não. Vamos ver o que vai acontecer. Só uma coisa, os militares já perderam a paciência com o Mandetta, não é de hoje, tanto é que na semana passada os militares falaram que o Mandetta só pode fazer coletivas junto do general Braga Neto, que é o real presidente operativo do Brasil. E o Mandetta deu uma entrevista na Globo sem o Braga Neto, com um adversário do presidente. Então, vamos ver o que vai acontecer. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa o seu comentário sobre esses fascistas do vídeo que eu mostrei. O que esse tipo de pessoa merece? Deixa no comentário, que se eu falar aqui, eu vou até preso se eu falar o que eu acho que eles merecem. Falou!